Esse é o último vídeo desse módulo, que termina a parte de instalação e configuração inicial do Hotflex Fire, que é a parte do Wizard. Então, o nosso Wizard ele é dividido em algumas etapas. Tem essa primeira etapa referente a informações do sistema em si. Deixa eu aumentar aqui. Uma segunda etapa referente aos serviços que a gente instalou. Então, vejamos que a gente instalou o DHCP no módulo anterior. Então, ele aparece aqui para a gente já configurar. Essas configurações do Wizard são para facilitar a configuração do ambiente posteriormente, pois ele já provisiona, já deixa pré-configurada a maioria desses serviços. Assim facilita bastante o provisionamento do ambiente. Então vamos lá. Aqui ele já puxou, né, o nome da máquina, senha de root eu posso trocar. Então troquei a senha de root já para deixar salva. Configurações de horário da máquina, então eu ver que a gente já coloca aqui uma configuração inicial. O DNS também ele puxou automático. E se eu quero configurar alguma coisa de host do servidor? Aqui no exemplo que eu estou utilizando, ele não vai pedir o agente do licenciamento. Quando vocês estiverem configurando com a senha de vocês, vai pedir um agente, também o pessoal vai informar para vocês que ele vai fazer essa instalação. Aqui não vou mostrar essa parte. Então, vou dar no próximo, já configurei a senha, o hostname da máquina, ele já vai mostrando que essa etapa foi concluída. A próxima etapa é a das interfaces de rede. Então, como a gente já tinha visto, vou mostrar aqui novamente, ele já tem alguns IPs destinados, porque ele pegou via DHCP, mas se você tem IP estático, já dá para configurar aqui também os IPs finais. Vamos lá. Eu tenho uma primeira conexão, que é o meu link de internet, então vou botar internet 1, internet 1, qualquer placa de rede. Então, o Linux já vai criando na ordem sempre, né? Então, eu vou puxar essa aqui como a primeira placa de rede e vou deixar ela como DHCP mesmo, que eu já tinha definido ela como DHCP. Ou posso pegar como estático. Antes eu tinha definido DHCP, mas eu posso pegar ali o endereço de IP que foi entregue para mim. Então é o 2.15. Vamos botar 10.0.2.15/24. E o gateway dessa máquina vai ser o 10.0.2.1. Posso definir ela já como um gateway padrão. E vou salvar. Então aqui a gente já está configurando o ambiente para seguir os próximos passos dos serviços, para configurar o SD-WAN, as regras de firewall e tudo mais. Vou configurar a próxima interface da mesma forma. WAN, internet 2, internet 2. A segunda conexão que eu tenho, o endereço de IP 10.0.3.15 também, /24. E vou definir que o gateway dessa aqui é o 10.0.3.1. Porém, eu já tinha definido que a outra interface era o gateway padrão, então essa eu não preciso selecionar. Só podemos ter um gateway padrão em cada máquina, uma interface de gateway padrão. E a última conexão é a que nós estamos usando. Então, eu vou colocar como LAN, vou botar aqui um LAN 0, rede local. É a última conexão que eu tenho. E vou deixar o endereço de IP estático que eu já estou usando, 92.168.100.20/24. E vou salvar. Então eu já tenho as configurações feitas para a minha rede. E agora eu vou ao próximo passo. Ele me pergunta, caso o IP do firewall for alterado, que é o IP que eu estou conectando, ele vai pedir para acessar novamente, entrar novamente com o IP novo. Então, eu vou mandar aplicar. Ele vai começar a fazer as configurações específicas das interfaces de rede. Então, elas estavam todas como DHCP. Eu defini todas como estáticas. Então, ele começa a fazer a aplicação dessas regras já no Linux. E aí agora a gente começa a configuração dos serviços. Então essa parte do sistema já ficou configurada. A gente começa a configurar os serviços que nós vamos usar no Hotflex Fire nesse ambiente. O serviço de HCP, então eu quero habilitar ele para a interface da LAN. As outras duas eu não preciso habilitar, não vou distribuir para as outras interfaces. Então só quero habilitar para a interface da LAN.
O serviço de DNS também. Vou habilitar ele para o serviço da LAN. Veja que ele está puxando as informações, eu estou só dizendo para ele habilitar para essa conexão. Ele vai criar um conjunto de escopos, um conjunto de configurações básicas, padronizadas que nós temos, para deixar o ambiente já bem montadinho para você só editar, alterar algumas configurações específicas depois. O meu DBC, que é o meu link, que é o QoS para os meus links de internet. Então eu vou habilitar o DBC para as duas conexões de internet que eu tenho e vou dizer que elas são de 100 MB de taxa, tanto de download como upload. Vou dar um próximo aqui. O OpenVPN, eu vou pular essa parte do OpenVPN para a gente ver a criação do OpenVPN depois, lá dentro do outro módulo, que fica mais fácil da gente identificar. Regras de Firewall. Tenho acesso pela LAN, navegação, posso já provisionar mais um conjunto de regras que nós temos, ou posso remover esse conjunto de regras. Isso aqui é só para deixar um conjunto de regras já padronizados para acessar o ambiente. Essa parte do acesso pela LAN, ele não permite a gente desabilitar. Por quê? O próprio acesso do firewall é pela LAN, então a gente não pode desabilitar essa regra aqui. O SD-WAN também eu já posso deixar configurado. Então, meu link primário, vou adicioná-lo. E vou adicionar também meu link secundário. Vocês vão ver mais nos vídeos mais à frente do módulo específico do tema de gestão, gerenciamento de links e gestão de segurança, que todas essas configurações aqui já vão estar prontas. Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho delas e da onde que elas vieram. Aí vocês vão entender um pouco melhor por que isso foi feito dessa forma. Vou provisionar novamente o monitoramento, vou deixar desabilitado, vou pular essa etapa. Também vamos ver nos vídeos mais para frente. As métricas são métricas de erro da aplicação para enviar para o nosso ambiente, assim a gente consegue resolver as situações antes. E por último, eu vou finalizar as configurações. Então veja que nosso wizard é muito simples de configurar. São passos, são etapas que basta ir preenchendo as configurações necessárias. E a última etapa é provisionar o ambiente. Então ele começa a executar as configurações necessárias para cada uma dessas etapas. A primeira ele não fez nada, tipo de configuração do sistema, porque ele já aplicou as configurações, a gente já passou por ela, a gente fez isso antes. E agora ele vai aplicar cada um dos serviços que precisam ser aplicados. Finalizando essas configurações aqui, a gente já vai ter acesso à interface web do produto e ele já está pronto para ser usado. Com esse conjunto de regras inicial, com esse conjunto de provisionamento inicial que nós fizemos, já é possível utilizar o produto no seu ambiente de produção. Então a solução já fica pronta. É claro que depois precisa fazer ajustes, liberar algumas regras, bloquear outras, fazer ajustes de web filter, por exemplo, que a gente não coloca aqui. A própria configuração do OpenVPN, deixei para fazer depois para mostrar para vocês como que faz o passo a passo da configuração do OpenVPN, das instâncias. Mas caso queira criar a instância por aqui, ele vai criar apenas uma instância, a primeira instância de servidor de OpenVPN. Vou deixar ele terminar de provisionar as regras de Firewall aqui, para que depois a gente possa acessar o ambiente e já validar como ficaram as configurações.
Finalizado o provisionamento dessas regras, a etapa do wizard ele já nos informa, ó, setup finalizado com sucesso, e nós já vamos para a aplicação. Vou fechar aqui. Logo na primeira vez que a gente conecta na aplicação, ele já vem nos dando um auxílio, né? Umas informações de ajuda. Então, ele vem informando onde que é o cabeçalho, onde que é o menu de navegação, que a gente vai ver isso novamente nos próximos módulos do curso. O que que tem aparece no dashboard, quais as etapas, as conexões, as partições existentes, os dispositivos monitorados, os serviços e as informações do sistema. Então, essa ajuda inicial é sempre que a gente termina. Então, veja que o servidor já está configurado, os nossos links de internet já estão ali. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o nosso SD-WAN no gerenciamento de tráfego já pré-configurado com a política padrão. Vou mostrar aqui a política de roteamento padronizada. Então já tem uma política padrão, ela está terminando de aplicar ainda do provisionamento do SD-WAN. Assim como eu já tenho um conjunto de regras de Firewall. Mesma coisa ele vai mostrar, ó, na primeira vez que navega, ele vai mostrar uma visão geral do produto, uma ajuda. Assim como as regras de Firewall também, ele vai nos mostrar que já estão criadas. Então, esses são aquele conjunto de regras de Firewall que nós pedimos para provisionar. Então, o Wizard é muito simples de utilizar e já deixa o ambiente pré-configurado com a maioria dos serviços utilizados. Vamos mostrar aqui a parte dos escopos também, ó, da rede da LAN. Então, ele já criou um escopo da rede da LAN pegando as informações necessárias. Ele terminou de provisionar já o SD-WAN. Vamos lá ver como é que ele já cria. Então, ele já cria uma política padrão. Vou mostrar a política de roteamento padrão. Então, já está criada, já está aplicada. Então, ele já deixa pré-configurado todo o ambiente e da forma como está, já é possível utilizar o ambiente. Nos próximos vídeos, a gente vai entrar em detalhes de cada módulo e vocês vão conhecer um pouquinho mais de todas essas funcionalidades.